Desenvolvimento, caracterização e avaliação de um adesivo experimental com ácido nióbico. Os sistemas adesivos de uso odontológico possibilitam a adesão do material restaurador às estruturas dentárias. Eles sofreram diversas modificações para que suas propriedades físicas e mecânicas fossem aprimoradas, de modo que a longevidade dos tratamentos restauradores aumente. A incorporação de cargas inorgânicas pode ser uma alternativa para diminuir a degradação do polímero e aumentar a estabilidade hidrolítica. O Brasil possui os maiores reservas mundiais de nióbio, sendo seu maior produtor. Esse elemento, além de ser biocompatível, apresenta bioatividade, promovendo a deposição mineral em sua superfície. Diversas formas desse elemento vêm sendo utilizadas na indústria biomédica, como para recobrimento de implantes e síntese de biovidros. O pentóxido de nióbio é o óxido mais estável desse elemento e é capaz de induzir respostas celulares que auxiliam a engenharia tecidual. Na odontologia, o pentóxido de nióbio foi utilizado em adesivos e cimentos experimentais com a finalidade de promover a melhora das propriedades físicas e mecânicas dos polímeros e ser um possível indutor de remineralização do substrato dentário. O ácido nióbico apresenta propriedades semelhantes ao pentóxido de nióbio, além de apresentar atividade fotocatalítica, mesmo na presença de água. Faz necessário a maior incorporação possível de cargas inorgânicas aos polímeros, sem haver o comprometimento do grau de conversão. O pentóxido de nióbio hidratado, ou ácido nióbico, age como material mediador de reações orgânicas sem se decompor ou se tornar ineficaz em meio aquoso, levando as reações a menor energia de ativação necessária por ser um receptor de elétrons. O objetivo do presente estudo foi desenvolver, caracterizar e avaliar um adesivo experimental com ácido nióbico e compará-lo aos adesivos experimentais sem incorporação de cargas inorgânicas e com incorporação de pentóxido de nióbio, analisando os efeitos sobre a reação de polimerização, algo que até então não havia sido feito. Foram produzidos adesivos a partir de uma mistura em peso de 66,6% de bis de MA e 33,3% de EMA. Foi adicionado um sistema iniciador com canforoquinona e EDAB. Nessa resina base foram incorporados o ácido nióbico e o pentóxido de nióbio separadamente nas concentrações de 2,5%, 5% e 10%. Avaliou-se grau de conversão, taxa de polimerização, radiopacidade, degradação em solvente, caracterização da interface dentina-resina e potencial de deposição mineral sobre o esmalte com os materiais formulados. A radiopacidade foi avaliada com sistema digital com placa de fósforo. 5 corpos de prova de cada grupo foram confeccionados com 1 milímetro de espessura cada. Em cada tomada radiográfica foram posicionados um corpo de prova de cada grupo e uma escala de alumínio, de acordo com a ISO 449 de 2009. Os valores foram obtidos em milímetros de alumínio. A degradação em solvente foi avaliada por meio da dureza NUP antes e depois da imersão por 2 horas em etanol. O grau de conversão foi avaliado por infravermelho por transformado de Fourier por reflectância total atenuada. O adesivo foi dispensado sobre cristal de diamante e fotoativado por 20 segundos. 3 amostras de cada grupo foram avaliadas. A taxa de polimerização foi avaliada por calorimetria diferencial exploratória com um dispositivo de fotocalorimetria. Utilizou-se uma luz com comprimento de onda de 485 nanômetros com 100 mW por centímetro quadrado de intensidade. Cada amostra de 14 mg foi depositada em um container de alumínio e levada ao equipamento. Um container de alumínio foi mantido vazio como padrão durante as leituras. 3 amostras foram realizadas para cada grupo. A deposição mineral sobre o adesivo foi avaliada utilizando os mesmos parâmetros da avaliação da interface, entretanto, em uma área de 10 por 10 micrômetros, 100 pontos. Os corpos de prova foram imersos em fluido corporal simulado por 14 e 28 dias para avaliação da deposição mineral. A interface dentina-adesivo foi avaliada por espectroscopia Raman. Utilizou-se um laser de diodo de comprimento com onda de 785 nanômetros por 5 segundos e 2 coadições. Foi demarcada uma área de 50 por 20 micrômetros, totalizando 1000 pontos de leitura para a identificação da hidroxapatita da dentina. Foi utilizado um pico de 960 cm e o nióbio foi identificado pelo pico 675 cm. Analisando os resultados, pôde-se observar que quanto maior a concentração de carga incorporada, maior a radiopacidade. Todos os adesivos testados ficaram mais radioopacos do que o controle. Todos os adesivos degradaram menos do que o do grupo controle e quanto maior a quantidade de carga, menor é a degradação. Não houve diferença significativa entre o adesivo de pentóxido de nióbio e de ácido nióbico. O grau de conversão do adesivo de pentóxido de nióbio variou entre 64,93% e 51,49%. Já o adesivo com ácido nióbico não apresentou diferença no seu grau de conversão quando a incorporação de cargas foi de até 10%. Observou-se que após 14 dias houve deposição de fosfato sobre os adesivos, com exceção do controle. Depois de 28 dias, observou-se um aumento da deposição mineral. A análise de interface indicou que o ácido nióbico penetrou na dentina. Conclui-se que o ácido nióbico reduziu a degradação e promoveu a deposição mineral, e pode ser incorporado em até 10% sem alterar o grau de conversão de uma resina adesiva experimental.